Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Depois de um período de louvor, da forma que aconteceu aqui, parece que o céu desceu, né? Aleluia. Deus abençoe. Bem-vindos de volta, irmão Fausto, irmã Eliane, irmã Duda. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 8. Salmo de número 8. Eu vou ler aqui na versão revista e atualizada. A que está projetada ali, revista e corrigida, mas eu vou ler aqui na minha tradução aqui, revista e atualizada. À medida que você encontrar, por favor, se coloque de pé. Está escrito assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém? Pode sentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor. Eu quero meditar com os irmãos nesta noite, neste Salmo de número 8, trazendo uma mensagem que eu intitulei A Grandeza de Deus e o Valor do Ser Humano. Não sei se está dando para ver aí. Coloca outro slide aí, por favor. Isso aí é uma nebulosa chamada Olho de Deus, viu, irmãos? Depois a gente pode falar um pouco mais, mas ali está escrito, né? Acho que embaixo está escrito. Mas a gente pode falar um pouco mais depois sobre essa nebulosa aí. Irmãos, o Salmo de número 8, ele foi chamado pelo príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, de a canção do astrônomo. O Salmo de número 8 é a síntese, ou é o melhor comentário que nós temos na Bíblia a respeito da criação, em Gênesis no capítulo 1, nos capítulos 1 e nos capítulos 2. Esse salmo também é conhecido como um salmo messiânico, já que Jesus vai se referir a ele nos evangelhos e especialmente lá em Mateus, no capítulo 21. E o autor da carta aos Hebreus, ou da epístola aos Hebreus, faz uma interpretação magnífica sobre este salmo lá no capítulo 2. Então, a gente sabe que salmo messiânico é todo aquele salmo que é citado no Novo Testamento com referência a Cristo
e aquilo que Cristo é. Portanto, este salmo, ele não está relacionado ou não está falando somente a homens como eu, como você, como nós, mas ele está também remetendo às verdades que estão aqui nele contidas, a Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que nós cantamos aqui, e dizemos que Ele é incomparável, que Ele reina sobre toda a terra e sobre o céu para sempre. Dito isto, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, ou se você está usando o celular, para esta atividade, mantenha este seu celular aberto neste salmo, porque nós vamos discorrer aqui, ou vamos tentar destrinchar aqui algumas coisas que estão aqui dentro dos salmos. Algumas lições que para nós devem ser importantíssimas. A primeira lição que nós podemos tirar aqui deste salmo, logo de pronto, é a majestade e a grandeza de Deus, o Criador, que é o verso de número 1. Então, a primeira verdade é a realidade do nome de Deus. Olha como é que o salmo começa. Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quão magnífico. Interessante, irmãos, que você pode observar na Bíblia que foi projetada aqui, que é a tradução fiel, começa a primeira palavra que está aí, Senhor, ela está toda em letra maiúscula. Em algumas Bíblias estão assim. Isso significa que Davi está falando do nome pessoal de Deus, Yahvé, ou aquele tetragrama, YHWH, aquele que se identificou para Moisés dizendo eu sou, ou eu serei o que eu preciso ser para você. Quando Moisés vai perguntar para Deus, o que é que eu vou dizer para o povo? O que é que eu vou dizer? Como é que é o Senhor? O que é que eu preciso dizer? Então Deus diz para Moisés, diga ao povo, o eu sou te enviou. Ou seja, o eu serei o que eu preciso ser para o povo é quem está te enviando. É isso que significa Yahvé. É um verbo ser no infinitivo. Eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu serei o que eu preciso ser para você. É esse primeiro nome que está sendo dito aí. E o segundo nome que está sendo dito aí, você pode ver que a palavra Senhor só tem o S em maiúsculo, que é tradução do nome Adonai. Adonai é Deus como o governador do mundo. Significa que não é somente o nome de Deus que está sendo dito por Davi, mas Davi está glorificando aquele que é o governador do mundo. Então, o salmista está aqui extasiado, o salmista está aqui tomado de forte emoção, quando ele olha, quando ele pondera, quando ele considera, quando ele avalia, quando ele tem uma visão mais ampla, mais profunda da grandiosa majestade de Deus e especialmente o seu nome. É isso que Davi começa a ver aqui, quando ele começa a glorificar a Deus através deste salmo. Então a gente pode notar aqui a criatura admirando, olhando a grandeza do seu Criador. É por isso que nós cantamos aqui, quão grande é o nosso Deus. Então, Davi não está aqui apenas encantado com a beleza do nome Yahvé, o eu sou. Ele está encantado com tudo quanto Yahvé é, tudo que ele representa, o seu ser, os seus atributos, as suas obras, as suas realizações. A segunda verdade que a gente extrai ainda do primeiro versículo, em
toda a terra. Davi está aqui admirado com a extensão da grandeza do nome de Deus. O nome de Deus não é admirado, então, como Davi está dizendo, somente por nós aqui na IET, somente por mim, por você. Mas Davi está dizendo que o nome de Deus é admirado em toda a terra. Isso significa dizer que cada tribo, cada povo, cada língua, cada nação admira o nome de Deus. Deus é admirado por quem Ele é e por aquilo que Ele fez. É isso que está descrito aqui em toda a terra, quando Davi fala dessa forma. Então, meus irmãos, quanto mais conhecemos a obra de Deus, mais reverência nós devemos prestar a Deus. Mais nós devemos nos curvar diante de Deus. Nós vemos Deus, nós vemos o dedo de Deus, como o salmista está dizendo aqui. Nós vemos a assinatura de Deus em toda a obra da criação. O Salmo 19, no verso 1, vai dizer assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas a gente não olha para o firmamento e vê a grandeza de Deus somente. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas nós observamos também aquilo que a gente chama de microcosmo. Aquilo que é pequeno, como uma gota de água, uma gota de orvalho, uma semente que é lançada sobre a terra, e dentro dessa semente há vida. Quem conhece aqui a semente do grão de mostarda? Quem já viu? Cadê o irmão Adão? Adão já viu, eu tenho certeza. Você já viu o grão de mostarda, Adão? Já plantou mostarda? Já comeu da folha da mostarda? Quem te deu o grão de mostarda para você plantar? Quem mais te deu um grão de mostarda para você cuidar? Foi quem te deu? Por isso que eu sei. Irmãos, o grão de mostarda ele é minúsculo, cabe na unha do dedo, do menor dedo que você tem. Mas você já viu o tamanho da folha de mostarda? É por isso que a Bíblia fala que a nossa fé tem que ser como o grão de mostarda, que a despeito da adversidade, ele cresce, dos obstáculos. Se você pegar um grão de mostarda, botar num algodão, e lá todo dia pingar uma gota de água em cima do algodão, em cima de um grão de mostarda, dentro de um copo, em uma semana ele vai brotar e ele vai dar folha. Então a gente admira essas questões também. A semente que é lançada na terra, e ela morre, ela explode, e ela dá vida quando ela morre. Isso a gente admira. Mas a gente também admira a beleza do nosso próprio corpo. Deixa eu te dizer um negócio. O corpo humano tem em média 10 trilhões de células. 10 trilhões de células. E essas células, elas trabalham de maneira integrada, onde cada uma possui uma função específica. É nutrição, é proteção, é produção de energia, é reprodução. Somente o nosso cérebro tem bilhões de neurônios. Bilhões. A energia produzida pelo nosso cérebro é capaz de manter uma lâmpada de 25 watts acesa durante todo o dia. Mas a gente também fica admirado com a beleza dos nossos olhos. Cada olho humano tem cerca de 60 milhões de fios duplos, irmão Adão, encapados. 60 milhões de fios duplos encapados em cada um dos seus olhos. Não existe um olho igual a outro olho. O olho é individual em cada um de nós.
O olho do irmão Boni não é igualzinho ao olho da Edna. Você pode ter o olho castanho, ela tem o olho castanho, mas as pigmentações são diferentes, são únicas. Eu não sei quantos bilhões de pessoas já passaram pelo mundo, atualmente são mais de 7 bi vivas, mas cada pessoa possui uma cor de olho diferente do outro. Não importa se é azul, se é verde, se é roxo, se é cor de mel, é único. Assim como as nossas digitais são únicas. Então, meus queridos irmãos, seriam necessárias quase todas as centrais elétricas do mundo para se comparar a um único olho humano. A um único olho humano. O olho humano distingue cerca de 10 milhões de cores diferentes. Mas você também admira a pétala de uma rosa. Você admira o cântico de um pássaro. Esse dia eu estive na casa do meu irmão, tinha um canário lá, cantava, toda vez que tocava uma música, ele cantava junto com a música, e cantou o dia inteiro, e dobrava e triplicava o seu cântico. Nós admiramos o sorriso de uma criança. Isso significa dizer que todo o universo está estampando a majestade de Deus. O Salmo de número 57, verso 5, diz assim: "Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra." Cada pôr do sol, esses dias lá de casa a gente tira foto, no final do dia lá, cada pôr do sol maravilhoso, cada paisagem que a gente vê desenhada das nuvens nos céus, cada amanhecer. Também tirei uma foto anteontem do amanhecer do dia lá de casa, lá do meu apartamento, tirei, coisa maravilhosa, linda, cada entardecer, cada beleza esculpida na natureza. Tudo isso, irmãos, mostra a glória de Deus. Toda a terra vê a assinatura de Deus, a assinatura do dedo de Deus, a assinatura do Criador. Mas nós não admiramos apenas esse tipo de criação, nós admiramos a grandeza do nome de Deus por causa da sua obra de redenção. Essa obra, irmãos, não foi feita como que um plano B, porque o plano A fracassou, pastor Maurício. Essa obra não foi planejada porque algo deu errado na sua vida ou na minha vida, porque houve imprevistos, ou arranjos, ou remendos, não. Não foi por conta disso. A gente vai para a Bíblia, a gente lê na Escritura que o plano da redenção é um plano eterno. O Cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo, ou seja, a obra da redenção, a nossa salvação foi planejada na eternidade. Antes que houvesse o mundo, antes que o sol brilhasse, antes que as estrelas reluzissem, antes que os mares existissem, antes que as flores brotassem, antes que o homem fosse criado, Deus já havia planejado tudo a respeito da nossa redenção. E o salmista está contemplando tudo isso admirado e dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Passa mais um slide aí, por favor. Mais um. Isso, pode deixar aí. Você está vendo aquilo? Consegue ver ali, irmão? Vocês sabem o que é isso aí? Hã? Essa figura amarela gigante aí é o Sol. Aquela bolinha pequenininha ali, ó, é a Terra. Ali é para a gente entender a dimensão do Sol em relação à Terra. O tamanho do Sol
em relação à terra. Pode até deixar aí. A parte C do verso 1 está escrito assim: pois expusestes nos céus a tua majestade. Expusestes nos céus a tua majestade. Então, quando Davi escreveu esse salmo, o que Davi via? Davi, há 3.000 anos atrás, escreveu esse salmo, um pouco mais de 3.000 anos atrás. Ele escreve esse salmo. Davi era um pastor de ovelhas. Davi era um camarada que passou muitas noites olhando para o céu. Imagina, naquela época não existia luz artificial, não existia luz elétrica. A grandeza dos céus, você vendo o céu à noite, numa noite clara, em um local escuro, você vai ver muito melhor aquilo que está no céu do que olhando daqui, por exemplo, com as luzes artificiais e outras coisas atrapalhando. Davi olhava aquela abóboda celeste e Davi contemplava aquele céu estrelado e ficava admirado. É por isso que ele está dizendo: expusestes nos céus a tua majestade. Agora, irmãos, nós estamos no século 21, com o advento do conhecimento científico a toda velocidade, com satélites artificiais lançados e sondas lançadas e que já alcançaram bilhões de quilômetros de distância da Terra. Grandes observatórios. Hoje o homem contempla os mundos estelares e o homem fica encantado, fica admirado, fica extasiado. Hoje nós podemos afirmar sem sombra de dúvidas que o universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Escute isso: cada ano-luz é equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. 9,5 trilhões de quilômetros, um ano-luz. A velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Se nós conseguíssemos correr ou viajar à velocidade da luz, nós demoraríamos 100 bilhões de anos para percorrer de uma extremidade à outra do universo. Coloca a outra. Agora dá para ver aqui melhor. Essa bolona grande aí é essa VY Canis Majoris. Olha o que é o Sol perto dessa estrela. Essa estrela é quase invisível, ou melhor, o Sol é quase invisível perto dessa estrela. É a hipergigante, né? Pode deixar aí. Irmãos, tem mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Os cientistas acreditam que existem cerca de 100 bilhões de galáxias no nosso universo. Põe a outra foto aí, outro slide. 100 bilhões. Cada ponto desse aí que você está vendo é uma galáxia. Não é uma estrela, é uma galáxia. Só a nossa galáxia, a Via Láctea, essa estrela gigante aí, está dentro da nossa Via Láctea, viu? Essa que apareceu aí. Só a Via Láctea possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. Uma única, a Via Láctea.
Aí, pastor Hamilton, você vai entender melhor ainda o que é top das galáxias, viu? Nós temos 100 bilhões de galáxias. 100 bilhões de galáxias. E só a nossa galáxia tem 400 bilhões de estrelas. A maior galáxia já descoberta, que é a IC 1101, que está a 1 bilhão de anos-luz de distância de nós, contém 100 trilhões de estrelas. O cálculo hoje é de que pode haver mais de 10 sextilhões de estrelas. Sabe o que é isso? É o número 10 elevado à 22ª potência. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 elevado, aí vai dar esse resultado aí. 10 sextilhões. É um número que a gente nem ouve falar, não tem nem como mencionar, medir um negócio desse. Tem mais uma? Não, né? Acho que é só essa aí, né? Então vamos parar aí mesmo. Então, irmãos, o Salmo 147:4 vai dizer assim: Deus conta o número das estrelas e chama-as todas pelos seus nomes. Vou repetir. Deus conta o número de estrelas e chama todas pelo seu nome. E sabe para que Deus expôs tudo isso, irmãos, do universo? Para ser contemplado por mim e por você. Dito isso, nós podemos afirmar, à luz de Romanos, no capítulo 1, aquilo que Paulo diz, que os atributos de Deus podem ser conhecidos e vistos pela obra que Ele criou. Os atributos de Deus podem ser vistos e podem ser conhecidos pela obra que Ele criou. E quando a gente analisa isso, a gente pode dizer mais. A gente pode dizer que, por exemplo, o ateísmo não é um problema intelectual. O ateísmo é um problema moral. Por quê? É por isso que a Bíblia, nesse mesmo capítulo 1 de Romanos, vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a justiça pela injustiça. É como se o homem não quisesse aceitar a verdade, não quisesse conhecer e reconhecer a Deus. É como se o homem quisesse se proclamar como Deus, sufocar sua mente cauterizada, na sua mente cauterizada, esta verdade que é inconteste. E o ateísmo é um problema moral e intelectual, porque do ponto de vista intelectual, basta eu e você abrirmos os olhos que nós vamos contemplar a majestade de Deus. Então, meu irmão, é preciso ter mais fé para dizer que é ateu do que para ser crente. Para crer em Deus, basta contemplar a natureza, basta você ter massa cinzenta no seu cérebro e ter olhos para enxergar. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome sobre a terra. A segunda lição deste salmo está no verso 2. A vitória de Deus sobre os seus inimigos. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Interessante, irmãos, a transição que Davi está fazendo agora. Ele pega toda essa transcendência de Deus que nós acabamos de ver, toda essa magnitude do universo criado por Deus, e ele transporta isso para a imanência de Deus, ou seja, Deus próximo, Deus presente, Deus aqui.
da glória de Deus exposta de forma majestosa nas alturas, para a boca de uma criança de peito. Isso é a estratégia de Deus, de pegar as coisas pequenas para envergonhar as grandes, de pegar as coisas fracas para envergonhar as fortes, de pegar as coisas fracas para desbancar as coisas poderosas. Deus faz do louvor de uma criança uma força maior do que a força de um exército. Olha o que o Mateus está escrevendo no capítulo 21, que nós citamos no início, dos versos 14 ao 16. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, os religiosos indignaram-se, e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? Repreendendo Jesus, porque os meninos estavam cantando Hosana ao filho de Davi. E Jesus lhes disse: sim, eu ouço. Nunca lestes? Da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Jesus está remetendo aquele acontecido ao que está profetizado aqui no Salmo de número 8. Interessante que o texto do Salmo está dizendo: da boca dos pequeninos suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O louvor de uma criança é capaz de emudecer o inimigo e o vingador. Os meninos estavam cantando ao filho de Davi, estavam exaltando a Jesus, estavam glorificando a Jesus, que acabara de fazer milagres. Olha, irmãos, as crianças podem até não cantar bonito, não cantar com impostação de vozes, com toda beleza, com toda a harmonia. Mas olha como é que Deus está aqui enxergando a motivação e como Deus está vendo a intenção das crianças. Perfeito louvor. Irmãos, o louvor à luz da Bíblia, irmão Diógenes, é uma arma de guerra. O Salmo 149, dos versos 6 aos versos 9, está escrito assim: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis em cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor. Quando o povo de Deus adora e canta, como nós fizemos aqui no início do culto, Deus desbarata os inimigos. Inimigo não sabe adorar, irmão. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, está escrito lá que os moabitas e os amonitas formaram uma vultosa coalizão para atacar Jerusalém. E mandaram um recado abusado lá para o rei Josafá. E o rei Josafá o que fez? Correu para os pés do Senhor, se apresentou diante de Deus sem saber o que fazer. E Deus mandou o rei preparar um coral para ir à frente do exército, cantando em alta voz. Olha o que Deus fez. Um exército vultoso vem, cerca Jerusalém. O rei fica desesperado, não sabe o que fazer, vai para o lugar certo, para os pés daquele que é majestoso. E ele diz: Deus, o que eu vou fazer? Deus vira para ele e fala: meu filho, prepara o coral.
Levanta o coral para ir à frente do exército. Você não tem tempo de juntar o exército de Israel que está espalhado por aí. Pega o que você tem, mas bota um coral na frente. Quando eles começaram a cantar louvores, Deus pôs emboscada contra os inimigos e eles foram derrotados. Irmãos, muitas lutas das nossas vidas são vencidas com louvor e adoração a Deus. Quando nós adoramos, quando nós louvamos, quando nós estamos dizendo, Deus está no controle, Deus tem estratégias, Deus é onipotente. Então Deus tira daquilo que é fraco a força. Deus tira da boca dos pequeninos o perfeito louvor para vencer e calar os inimigos. Notem que as crianças no texto estão usando o louvor. E há momentos na vida de cada um de nós que nós somos mais fortes quando nós louvamos e adoramos a Deus. Terceira lição, verso 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Já falamos sobre isso. Mas olha só uma coisa aqui, irmãos. A grandeza que é insondável da criação de Deus. Davi está aqui somente confirmando a ideia de que Deus é o Criador de todas as coisas. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos. Existe uma teologia chamada teologia liberal, pregada em muitos cursos liberais de teologia por aí, ensinada, de que o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Gênesis é só uma ilustração. Isso, desculpa, irmão, isso é uma idiotice. Isso lançaria por terra tudo aquilo que nós já vimos aqui até agora. Então, Davi está aqui confirmando a ideia que Deus é o Criador de todas as coisas. Davi não está se curvando diante das teorias que muitos já têm se curvado nos dias de hoje. Teoria de que a matéria é eterna. Os gregos lá na antiguidade já diziam que a matéria é eterna, e tem muita gente nos dias de hoje dizendo que a matéria é eterna. Davi não corrobora aqui a ideia de que o mundo surgiu espontaneamente. A teoria da geração espontânea não é o que está aqui descrito. O mundo, ele não deu à luz a si mesmo, ele não pariu a si mesmo. O mundo foi criado por Deus, Deus é o Criador. Deus não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade, e tudo o que existe, existe pela palavra do seu poder, obra das suas mãos. No princípio, criou Deus, e a terra era... Irmão, você consegue desenhar alguma coisa que não tenha forma e que é vazio? Se eu te disser assim, faça um desenho aí de algo sem forma e vazio, o que você vai desenhar? Disse Deus, haja luz, e houve luz. João vai vaticinar isso dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. Está falando de Cristo, o Verbo, a palavra.
Quando Deus diz, haja luz, Ele está verbalizando. É o Logos de Deus. Então, Davi não está aqui se dobrando à ideia de que o mundo é o resultado de uma mega explosão. Que o acaso foi que deu origem a tudo, a teoria do Big Bang. Uma explosão casual que deu origem ao universo em toda essa ordem, em todos os seus movimentos. Ora, se o nosso mundo foi fruto de uma mega explosão, significa dizer que foi a desordem que produziu a ordem? Que foi o caos que produziu o cosmos? É preciso ter muita fé para acreditar num besterol desse. Imagina que o acaso de uma explosão colocou o planeta Terra, o único planeta em bilhões, trilhões de estrelas, trilhões não, sextilhões de estrelas, o único planeta habitável, o único planeta aonde o homem pode viver e sobreviver. Exatamente no ponto onde ele está. Será que isso foi obra do acaso? De uma explosão? Ou seja, se nós ficássemos mais longe do Sol, ficaríamos congelados. Se ficássemos mais perto do Sol, derreteríamos de calor. Observe o satélite natural da Terra, que é a Lua. Todo mundo sabe da importância que a Lua tem para a Terra. É a Lua que controla os movimentos das marés dos oceanos. Por conta daquelas fases que ela tem. Imagina, irmãos, se não tivesse maré. Como é que as praias ficariam? Vocês têm ideia? Se a Lua não produzisse o efeito que ela produz sobre os mares, causando aquelas marés, como é que as praias ficariam? Imundas, sem condição nenhuma de você frequentá-las. Eu sei que tem umas duas pessoas aqui que gostam de praia, né? Imagina as praias cheias de lixo. Irmãos, a única conclusão que a gente tem, que a gente pode chegar, é que não existe acaso, não foi casual. O que existe é a criação e Deus é o Criador. Na parte B do verso diz, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceu. Olha que coisa interessante, um certo estudioso da palavra escreveu o seguinte: a Bíblia e a ciência nunca estarão em choque, em oposição, se a ciência for corretamente entendida e a Bíblia for corretamente interpretada. Porque ambas têm o mesmo autor, Deus. Veja que ciência e teologia, ciência e palavra, ciência e Bíblia, não entram em choque quando as coisas acontecem de forma correta. Isso significa dizer que nós, como crentes, como cristãos, nós não somos contra a ciência. Mas nós somos contra as teorias falsas que se dizem por aí. E teoria o nome já diz, irmão. Teoria não pode ser provada. Quando ela é provada, deixa de ser teoria, né? Então, teoria só pode funcionar na prática. É o que a gente costuma dizer.
Tudo que é teórico só pode funcionar na prática. Tem que ser provado. E aí faltam essas evidências. Então, o mundo científico, em muitos lugares, querem abraçar essas teorias como se fossem ciência. O Salmo 8 aqui, ele só traz a verdade sublime de que Deus é o Criador. Então, meus irmãos, criacionismo não é essencialmente uma matéria de fé. Não é questão de religião. Criacionismo, viu, jovens, adolescentes, quem está aí estudando, é um artigo de ciência. Os maiores cientistas do mundo e de toda a história são e foram criacionistas. O que nós cremos pela fé é que o mundo foi criado por Deus. Isso é fé. Quarta coisa, aliás, quarta lição. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Quarta lição, esse texto aqui está falando da fragilidade humana. Davi começa a dizer da fragilidade humana. Olha a pergunta, irmãos. Que é o homem? Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta que tem sido feita ao longo da história. Essa é a pergunta que os filósofos tentaram e tentam responder, que a ciência tenta responder. Então, o Platão vai dizer que o homem é um animal de 2 pernas sem penas. O Aristóteles vai dizer que o homem é um animal político, não deixa de ser. Protágoras vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. E o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Vai um glória a Deus aí? Aleluia. Que é o homem que dele te lembres, o filho do homem que o visites. Interessante, Davi contempla esse vasto universo. E agora, quando ele olha para si mesmo, ele vai e fala assim: que é o homem diante da grandeza de Deus? Davi está falando aqui da pequenez do homem, da insignificância do homem diante dessa grandeza de Deus. Davi está dizendo assim: ei, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Para bater no peito, para dizer que eu sou melhor do que os outros, para andar com o nariz empinado, para estufar o peito igual pombo, para dizer eu sou bom. No sentido pejorativo, é nós. Mas é nós naquele sentido de dizer assim: eu sou bom, você é ruim. Eu sei tudo, você não sabe de nada. Davi está fazendo uma introspecção aqui, está olhando para dentro de si, depois dele contemplar essa glória e majestade de Deus, e está fazendo uma pergunta a si mesmo: que é o homem para que dele te lembres? Quem é você? Quem sou eu? Nós somos, como a Bíblia diz, como uma flor que floresce pela manhã e murcha de tarde, seca. Como uma folha seca. Como um carro veloz que passa rápido. Como um breve pensamento que você nem se lembra mais.
O que Davi está fazendo aqui não é enaltecendo o homem. Ele está enaltecendo Deus. O que Davi está dizendo aqui, na sequência, é que, apesar da limitação do homem, Deus ainda se lembra dele. Que é o homem para que dele te lembres. E o filho do homem para que o visites. A visão de Davi aqui é teocêntrica. Isto é, de Deus, o grandioso Deus, olhando para o homem. Davi está dizendo assim: eu não sou o centro do universo, Deus é quem é. Mas olha só a terceira parte desse versículo, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Deus não só se lembra de nós, Ele também nos visita. Como é que Deus nos visita? Deus nos visita, irmãos, com graça e com misericórdia. Paulo vai dizer: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, lá em Efésios, no capítulo 2. Nós estávamos mortos para Deus. Nós éramos perdidos, éramos escravos, éramos depravados, éramos sujos, éramos condenados. Nas palavras do profeta Isaías, lido aqui no início do culto: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebentam. Isaías está dizendo aqui, irmãos, que o melhor de nós, o melhor das nossas justiças, não passam de absorventes sujos. É isso que ele está dizendo aqui. E apesar de tudo isso, Deus não somente se lembra de nós, mas Ele vem, Ele nos visita com graça, com misericórdia, com cura, com salvação, com redenção. Deus nos visita para nos dar vida eterna, para fazer de nós seus filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, e para reinar com Ele para sempre. Então, ao mesmo tempo que Davi está aqui mostrando a insignificância da vida humana, ele também mostra a grandeza do projeto redentor de Deus, quando diz que Deus lembrou-se de nós, que Deus nos visitou. E como Deus nos visitou? João capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Deus veio morar em nós. Deus constituiu o seu Filho como nosso fiador, representante, substituto. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou para vir e morrer por nós, pelos nossos pecados, para nos dar a redenção, para nos comprar de volta para Deus e para nos oferecer a vida eterna. Tudo isso, irmãos, está embutido nesta expressão: Deus se lembrou de nós e Deus nos visitou. Quinta e última lição, versos 5 aos versos 8. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés
tudo lhe puseste, ovelhas, bois, todos, também os animais do campo, as aves dos céus, peixes do mar e tudo o que percorre a senda dos mares. Veja o verso 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Olha a singularidade deste versículo, irmãos. O que é que está sendo destacado aqui? Lembra lá Gênesis 1, quando Deus começa a criar todas as coisas? Deus diz, haja luz. Foi tarde de manhã, o primeiro dia, ele diz, bom. Aí no segundo dia, Deus faz uma outra obra da sua criação. No final do dia, ele diz, bom. Terceiro dia, ele diz, bom. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o que foi que Deus disse? O que foi que Deus disse? Muito bom. Deus, quando cria o homem, ele diz, muito bom. E é interessante porque a última coisa que Deus criou na obra da criação foi o homem. Deus é organizado, irmãos. Primeiro ele colocou luz, depois ele colocou estrela, depois ele colocou sol, que é diferente da luz, lua. Ele separou os mares das terras secas. Ele colocou vegetação, ele colocou os animais. Depois que ele fez tudo isso, aí ele plantou o homem. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança e ele diz, muito bom. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e honra o coroaste. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E Deus não só conclui com a obra-prima da criação, que somos nós os homens. Ele dá esta nota, muito bom. Agora, repare uma coisa, irmãos, nessa vasta criação que Deus fez. Deus criou os anjos, que têm espíritos, que são espíritos, mas não têm corpo. Deus criou os animais, em todas as suas espécies, que têm corpo, mas não têm espírito. Mas Deus criou o homem, e o dota de corpo, alma e espírito. Imagem e semelhança. De forma singular, irmãos, Deus nos criou. Só o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus em todo o vasto universo. E quando Deus diz que nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança, Ele está se referindo ao fato de que o homem é um ser moral e um ser espiritual. Irmãos, Deus coloca dentro de nós um tribunal chamado consciência. Isso significa que, por mais rude que a pessoa possa ser, ela tem noção do que é certo e do que é errado. Tiago fala sobre isso. Todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. E aí a gente pergunta, quem é que não sabe fazer o bem? E por que muitos preferem fazer o mal? Então nós sabemos distinguir o que é certo do que é errado. Mas o homem também é um ser espiritual que ora, que tem consciência do sobrenatural, do divino, do extraordinário. Um ser que adora, que tem comunhão com Deus. Então o salmista está dizendo aqui, e destacando aqui a grandeza do ser humano. Embora tão pequeno como nós dissemos no verso anterior, ou no ponto anterior,
criado de maneira tão sublime. Você e eu fomos criados de maneira tão sublime. Criados para podermos nos relacionar com Deus, conhecer a Deus, amar a Deus, glorificar a Deus. Irmãos, conhecer a Deus é a essência que nos leva à vida eterna. Nós vamos continuar conhecendo a Deus por toda a eternidade. Dos versos 6 ao 8, Deus dá para o homem uma espécie de mandado para colocá-lo como corregente dele na terra. Então o homem recebe a ordem de ser gestor da criação, de ter domínio sobre toda a criação, é o que está sendo escrito no Salmo. Mas entenda que essas atividades envolvem um trabalho compartilhado por Deus com o ser humano. O nomear, procriar, dominar, guardar, cultivar, tudo isso reflete a graça da provisão e da capacidade que Deus nos deu. A plenitude desse domínio nós temos em Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Eu concluo então dizendo que o Salmo 8 está tratando da majestade de Deus e da grandeza que é insondável do nosso Redentor. Davi termina o Salmo da maneira como ele começou. Ele repete no último versículo exatamente o que ele diz no primeiro. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele começa com essa grandeza e majestade de Deus. Ele descreve essa majestade de Deus. E ele conclui fazendo a mesma afirmação de uma forma irretocável. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir, que tenhamos corações sábios para perceber quão grande é o nosso Deus. Quão variadas são as suas obras e quão privilegiados nós somos, porque Deus se lembrou de nós e nos visitou. A Ele toda a glória, todo louvor. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui, para a gente cantar mais uma vez, quão grande é o meu Deus.